Glórias a Deus, pessoal. Deixa eu abrir aqui lá a palavra. E vamos lá, vamos iniciar. Vou contar uma historinha para vocês. Que aconteceu essa semana. Eu estava fiz exames. Aí marquei com o médico levar os exames lá para o médico, né? Aí precisava levar meus filhos para a escola. Eu falei, eu vou pegar no laboratório em Taguatinga, deixo meus filhos, onde tem esse laboratório? Joguei no GPS, o GPS mostrou, eu olhei lá no mapa e falei, já sei onde é. Beleza, deixei os filhos na escola, segui lá pro laboratório, entrei dentro do laboratório, peguei a fichinha, fui chamado, dei meu RG para eles, vem pegar meus exames aqui. Aí essa mulher começa a demorar, eu falo, não é possível. Aí eu falei, você não está achando? Ela falou, não estou achando. Eu falei, não, vocês não podem ter perdido, vocês me furaram aqui, eu fiquei aqui um tempo aqui fazendo isso, eu fiz em outro local, mas eu posso pegar aqui. Não, pode pegar aqui, está no sistema. Não, vamos ver o que aconteceu. Aí você não tem um pedido? Aí eu falei, não tenho pedido. Aí ela começa a perguntar para mim, mas onde é que você fez? Aí eu falei, eu fiz no Sabin a propaganda para o Sabin aí. Fiz no Sabin lá do shopping, que? Aí ela falou, não, aqui é o laboratório exame. Que vergonha que eu fiquei. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Ela falou, não, o Sabin fica um pouco mais para frente. Eu, por sempre passar por ali, sabia que aquele era um laboratório, passava lá. Eu nunca tinha visto o Sabin do outro lado. Fui certo, não cheguei no meu destino. Sofri por causa disso, quase estava fazendo escândalo lá dentro, só não fiz escândalo porque sou crente, não sou de Itapiti, né? Mas, queria eu entrar dentro do sistema e eu estava totalmente errado. Aí eu falei para o posto que me atendeu, eu falei, pelo menos a gente se conheceu, né? Beleza, Deus te abençoe aí, fui embora. Falei, meu nome é João, tá? Esse RG é errado. Pois é, eu não escutei o você chegou ao seu destino. Tudo porque eu não segui as instruções, né? Estava lá no GPS, lá, eu nem olhei o GPS, estava na minha cabeça já. O GPS estava na tela, não falou, você chegou ao seu destino, não falou. E eu entrei aonde eu pensei que fosse o meu destino. E a palavra de hoje é, seja bem-vindo ao seu destino. Amém? Qual é o seu destino? Hein? Pergunto a vocês. Qual o seu destino? Alguém pode falar? O céu. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa, o céu, antes de ser o nosso destino final, então tá correto falar assim, meu destino é o céu, mas antes disso, o céu é a nossa origem, nós somos provenientes do céu, o céu não é o nosso destino, pessoal, nós vamos para o céu, mas nosso destino não é o céu é da onde você veio, da onde você foi planejado. Efésios 1:4 fala assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mesmo antes de Deus criar o mundo, mesmo antes de Deus, de você entrar na barriga da sua mãe, de você nascer, você já tinha um destino traçado, que foi traçado diretamente do céu, da sua origem, para você. Você não é um acidente de percurso, você não é algo que simplesmente aconteceu, você está aqui na terra, você tem um propósito, você tem um destino a cumprir, amém? Amém, aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Jesus, um dia da vida dele, passou o dia ensinando lá pela Galileia, curando pessoas,
Era o normal dele. E aí, no final do dia, já cansadão, falou para os discípulos deles: olha, a gente está aqui em frente ao mar da Galileia, vamos para o outro lado. E aí, pegou todo mundo, entrou no barquinho, ele pega um travesseiro, põe o travesseiro lá, deita e dorme. O que é que aconteceu, pessoal, quando Jesus dormiu naquele barquinho? O vento começa a agitar as águas, aquele negócio, aquele barquinho que estava meio firme, de repente já não era mais tão firme. Os pilotos do barco, que eram pilotos totalmente testados e aprovados, pescadores profissionais, começam a ficar preocupados, falam assim: eu nunca vi o mar desse jeito. Começa a entrar água dentro do barco, eles têm certeza que vai afundar tudo. Jesus está dormindo. Jesus já tinha falado para eles: nós vamos para o outro lado, certo? Então o destino deles já estava traçado, eles iam chegar do outro lado. Mesmo assim, eles foram e acordaram Jesus. Jesus, olha só a situação que a gente está passando aqui. Será que você não se importa que a gente pereça ou que a gente morra? Aí Jesus falou assim, o que é que Jesus falou? Shhh. Mar, aquieta-te. Vento, acalma. E na hora ficou tudo beleza. Que jeito de expulsar demônio é isso? Porque aquilo lá era potestades malignas fazendo aquilo, querendo impedir o que Deus iria fazer através da vida de Jesus do outro lado. E a gente vai chegar nessa história. Quem aqui já expulsou demônio com shh? Eu já expulsei opressão com travesseirada. Cara, uma vez eu tinha voltado de uma viagem missionária. E aí quando eu cheguei em casa, eu era solteiro ainda, e eu comecei a sentir uma opressão de morte na minha vida, por vários dias. E era um ataque. Normalmente quando você é muito usado por Deus, quando você recebe uma carga de Deus, em seguida vem um ataque forte. Você já percebeu nos cultos que você recebe aquela carga de Deus, aquela revelação do céu para a sua vida, e depois na semana seguinte o que é que vem? Um ataque violento. Você fala assim: cara, o que aconteceu? É o normal, o inimigo está furioso. E aí tinha esse sentimento, essa opressão de morte na minha vida. Meu pai veio orar por mim. Meu pai era pastor, já está com Jesus. Ele veio orar por mim. Ele falou que ele chegando perto do quarto, ele sentiu isso. Ele falou: eu senti o peso de morte ali. Então o negócio estava embaçado, sabe? E isso não foi por um dia só. Eu acordava com a sensação, não era só a apneia, era aquela sensação de sufocamento. Não sei se vocês já passaram por isso, terror noturno. Até que um dia, eu estava cansado dessa situação. Jesus está comigo, cara. Eu estava sentindo isso, eu acordo, olho, tinha um demônio do tamanho da porta, vindo me atacar. Minha cama de frente para a porta, assim. Aí eu olhei assim, eu falei: capeta, é você? Peguei o travesseiro, joguei. Falei, sumiu. Acabou a opressão, pessoal. Cara, quando você está com Deus, não tem essa não. O diabo sai até com travesseirada. Então Jesus, ele vai para o mar e faz assim, ó, shh, e pronto, acabou. Está difícil aí a tempestade que você vem passando? Chama Jesus para o barco. Ele vai melhorar a situação, amém? Você vai cumprir, você vai para o outro lado. Aplauda ao Senhor. Aproveita, pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler de Marcos, para entender essa história. Eu quero ler todo o texto. Marcos 5, do 1 ao 20.
Fala assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Vai lá. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Continua, mano. O qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e grilhões em migalhas, e ninguém podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe Jesus, esse cara vendo Jesus, ele foi correndo e o adorou. Ele não foi para atacar, porque o ataque do diabo já tinha acontecido ali no mar. Quando os demônios viram Jesus, ele foi e adorou Jesus, porque é a única forma que ele falou, pelo menos, se com o ataque não deu certo, vamos ver com a adoração, se ele me deixa em paz aqui. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha ele pedindo assim: por favor, por Deus, não me atormenta. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. O cara não estava sozinho lá dentro, não. Tinha muita capeta lá dentro daquele cara. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Falou: deixa a gente ficar aqui no território pelo menos. Ora, andava ali pastando uma grande manada de porcos. E rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda para que a gente entre naqueles porcos. Eu não vou fazer a piadinha que é palmeirense, eu juro, sou corintiano, não, mas não vou fazer essa piadinha. Então, a gente entra naqueles porcos para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, nem os porcos suportam o demônio, que eram 2.000 pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Todos os porcos se jogaram no mar. Nisso fugiram aqueles que o apacentavam e anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que aquilo tinha acontecido. 15. Chegando-se Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. E aí o pessoal temeu. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe para que se retirasse dos seus termos. Por favor, vai embora daqui, Jesus. Era isso que o pessoal estava falando. Os porcos, já acabou com os nossos porcos, vai embora. E entrando ele no barco, rogava-lhe ao que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O que é isso? O cara que era endemoniado chegou lá para Jesus e falava assim: olha, deixa a gente, deixa eu ir contigo. E aí Jesus falou: não permitiu mais isso. Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E o 20, e ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Meu irmão, nós podemos falar que Jesus mudou o destino desse cara? Mudou. Vamos entender mais sobre ele. Quem que era ele? O que a Bíblia fala dele? Gadareno, endemoniado gadareno. Um endemoniado da região de Gadara, natural de Gadara, gadareno. Nós já vimos em Efésios 1:4 que Deus antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Não foi isso? Da mesma forma, aquele homem, existia algo naquele homem que Deus tinha feito para ele ter um destino. Gadara não era o nome inicial daquela região. Aquela região foi habitada pelos filhos de Gade. Quem era Gade? Filho de Jacó, neto de Abraão, herdeiro da promessa. Jacó, pai de Gade. E Gade foi pai de quem?
dos gaditas, não dos gadarenos, dos gaditas. Agora olha só, 1 Crônicas 12:8, olha o que se fala dos gaditas. Dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, quando o reino está sendo estabelecido, essa parte está falando. Eles eram homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar o escudo e lança. Põe aí o 12 e 14. Voltam, isso. Estes filhos de Gade foram chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Olha que história tem os gaditas. Guerreiros, inclusive Gade significa isso, tropa de guerra. É guerreiro. O cara era guerreiro. Existia um destino de guerra para ele, um destino de força. Aquilo que Deus dota você, você pode usar para o bem e para o mal. O que é que fala desse homem quando ele estava endemoniado? As cadeias não podiam segurar ele. Ele tinha já dentro dele uma força que pelo demônio era usada pelo mal. Você já viu o pai de santo quando se converte? O cara tem visão aberta quando ele está lá no mundo, fazendo o que tem que ser feito, tudo mais. Quando ele conhece a Jesus, ele continua tendo a mesma coisa, só que isso começa a ser usado para o reino. Normalmente são profetas, normalmente são pessoas que têm isso, que fluem nesse rio. Só um exemplo. O mesmo ímpeto que Deus, a mesma força que Deus te dá diariamente, você pode usar para trabalhar, para engrandecer o nome dele ou para pecar. O gadareno tinha esse destino na vida dele, ele era gadita. Então Deus não deu um novo destino para esse gadareno, Deus colocou ele de volta ao destino dele. Jesus trouxe ele de volta ao destino dele. Foi uma correção de trajetória. Está me acompanhando? Amém, amém. O seu destino está nas mãos do Senhor. Tem uma outra parte aqui, cara, eu acabei não escrevendo, que fala de Gade, que é na bênção de Moisés para as tribos, e fala assim que eles eram como os leões. Não lembro onde está, depois não vou ficar procurando, acabei não marcando. Ou seja, eles tinham cara de leões, cara, e esse cara quando estava endemoniado, ele parecia um leão louco, sabe, assim, um negócio, mas tinha o ímpeto do leão, de Deus, estava dentro daquele homem. Por isso Jesus passou para o outro lado, para falar com ele, para liberar ele e para trazer ele de volta ao destino dele. Amém? Amém. Você vai ser recolocado no seu destino profético. Existe um destino profético sobre a sua vida e você irá ser recolocado dentro dele. Esse gadareno, ele vivia dentro de uma estrutura morta, um cemitério. E é isso que às vezes nós fazemos, nós produzimos morte com aquilo que Deus tem nos dado. Nós não estamos frutificando, nós não estamos prosperando. Você mesmo fala assim, às vezes o negócio não está indo para frente, você fala assim, cara, parece que essa área está morta na minha vida. Eu não consigo ter sucesso profissional, eu não consigo ter sucesso na emoção, eu estou solteira há tanto tempo. Qualquer que seja o perrengue que você esteja passando, é porque você não está fluindo dentro do seu destino. Deus tem um destino para você. Amém, amém. Vamos mais fundo um pouco, amém? Amém, aplauda o Senhor aí.
Dá um soco no seu irmão para acordar ele. Na paz. E aí você pergunta, mas eu não sei qual é o meu destino. Primeiro ponto, que eu pesquisando isso, a gente chega para você conhecer o seu destino, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Por que você precisa conhecer a Deus? Porque Deus conhece tudo de você. Ele tem um plano, Ele escreveu sobre você. Jeremias 29, 11 a 13, fala assim: pois eu bem sei, quem sabe? Deus. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para dar um futuro e esperança. 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando você buscar de todo o vosso coração. Meu irmão, se você está buscando a Deus, mas não está tendo resposta, o problema não é a busca a Deus, às vezes é a forma que você está indo, você não está fazendo todo o coração, você está com um problema cardíaco espiritual. Você precisa colocar o seu coração, a sua vontade, nessa busca a Deus. E quando a Bíblia fala que quando nós buscamos a Deus, Ele se achega a nós. Amém? Deus tem um destino maravilhoso para você. É um plano que você não pensou ainda. Algo muito grande, mas já está preparado por Ele, para a sua vida. Enquanto eu vou liberando essas palavras proféticas, vai pegando aí no seu coração, amém? Vai guardando, fala, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, amém? Glórias a Deus. E conforme você vai conhecendo a Deus, Ele vai te fortalecendo. Olha só o que diz Daniel 11, 32. Ainda aos violadores de pacto, Ele perverterá com lisonjas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Essa mensagem era para o povo local ali. Mas existe uma verdade incutida aí que ela é eterna. Que é um preceito eterno, que é um conceito, um princípio. E esse princípio é: o povo que conhece a Deus, Ele vai fazer forte e fará proezas. Ou seja, esse princípio, a partir do momento que você conhece a Deus, Deus te faz forte. O original aí é Shazak, que é fortalecer, que é prevalecer, que é ficar firme, que é endurecer, mas tem a ver com identidade. Deus te traz à tona a sua identidade, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você é. Ele traz a força e Ele põe firmeza na sua identidade. Porque quando nós não temos essa fortaleza vindo de Deus, nós deixamos de cumprir aquilo que nós somos. A sua identidade é posta em jogo. Você troca o seu nome. Você está me entendendo? Você está acompanhando? E aí fala assim: eu te darei, eu vou te fazer forte e vou fazer você fazer proezas, ou se tornar ativo. Isso aí é asa, do original, que é realizar, manufaturar, trabalhar, produzir. O que Deus está falando aí é que o conhecimento dEle faz você, te dá a capacidade de afetar a nossa identidade e a nossa produtividade. Você se torna mais firme e você consegue produzir mais. O conhecimento de Deus faz isso. Amém? Glórias a Deus. Então quando você conhece a Deus, você vai se conhecendo. Você vai conhecendo quem é você mesmo, cada vez mais. E quando você se conhece, conhecendo a Deus, você conhece o seu destino. Amém? Então o conhecimento de Deus se dá por buscar a Ele de todo o coração. Com isso você é fortalecido, você começa a ter revelação de quem Ele é e de quem você é.
Glórias a Deus. Vamos lá, pensa em Jesus. Mateus 16, do 13 ao 16. Vamos lá. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus está interrogando os discípulos, falando assim: e aí, o que é que a galera está falando? Quem é Jesus? Aí os discípulos falam: uns falam que é João Batista, outros falam que você é Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. E aí disse-lhe Jesus: mas eu quero saber agora, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro, que conhecia Jesus, tem uma revelação. Ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aquele momento, Jesus não tinha se apresentado para eles como o Filho do Deus vivo. Pedro teve uma revelação do céu, verdade revelada. A partir do momento que você começa a caminhar com Deus, você começa a buscar Ele de todo o coração, existem verdades que são reveladas dentro de você. Essa verdade não é uma verdade que eu estou falando para você, é algo que Deus neste momento está colocando no seu coração, verdade revelada. E uma verdade revelada, ninguém pode roubar de você uma verdade revelada, porque ela é aquilo que vai te impulsionar a caminhar. Amém? Glórias a Deus. Verdade revelada, destino revelado. Olha só a continuação disso. E Jesus, Mateus 16, 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe: és tu, Simão Bar-Jonas. Falou: seu nome é o Simão, você é filho do Jonas, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, isso daí que você falou, Pedrão, não vem de você. Isso foi o Pai que te revelou. Segue. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Destino revelado para a vida de Pedro. Pedro teve a revelação de Jesus. Jesus não fica por baixo e fala assim: ah, você revelou a mim? Pois eu revelo o seu destino. Você é Pedro. Já mudou o nome do cara. Não era Simão. Ah, não. Tu és Petrus, pedrinha. Aí Jesus bate no peito, na minha visão, porque ele não usa mais Petros. Ele não fala: e sobre essa Petros, ele fala: e sobre essa Petra, pedra grande, eu edificarei a minha igreja. Tem muita gente que entende errado isso, fala assim, que Pedro recebeu a incumbência total de ser a pedra principal da igreja. Não é Pedro, é Jesus a pedra. Jesus, isso ficou tão claro na vida de Pedro, que quando ele nega Jesus, Jesus se apresenta para ele, pergunta o que para ele? Pedro, você me ama? Aí o que Pedro fala: eu te amo. Você sabe que eu te amo? 3 vezes perguntando. E as 3 vezes que ele respondeu, o que é que Jesus fala para Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, vai cumprir o propósito que eu te fiz. Lembra lá que eu ia te usar como pedra da minha igreja? É isso que você tem. Você já tinha o seu destino traçado lá, Pedro. Você tem que cumprir o seu destino. Existe um destino traçado para você. E Pedro, isso ficou tão claro para Pedro depois disso, que quando Pedro escreve uma carta para as igrejas, em 1 Pedro 2, 4, 6, fala assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Põe aí, 1 Pedro 2 e 4. Tá? Não tá. Aê! E chegando-vos a ele, pedra viva, que foi rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus e eleita e preciosa. Falando de Jesus. Segue. Vós também,
quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. 6. Por isso na Escritura diz: eis que põe em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, Pedro está falando aí, olha, existe uma pedra viva, certo? E aí ele declara assim: vocês também são pedras. Vocês são pedrinhas que são usadas nessa construção, da mesma forma que eu fui usado nessa construção. E o que é que Pedro fez até morrer? Pedro edificou uma igreja para o Senhor. Amém? Porque ele seguiu o destino dele. Ele formou a igreja, Jesus deu um destino para ele e ele cumpriu esse destino. Porque quando você conhece o Pai, quando você tem a revelação do Pai, você se torna filho. E o Pai te dá um destino. Então nós vimos aqui, para conhecer o seu destino, você precisa conhecer o Pai. Mas também, para conhecer o seu destino, você precisa se conhecer como filho de Deus. Você precisa ter essa revelação. Quem aqui é pai e mãe? A nossa função como pais é dar aos nossos filhos educar, cuidar, criar. Função de pai é essa. Principalmente proteção, direção e destino. É isso que nós damos para os nossos filhos. Nossa incumbência como os pais é isso. Isso é um reflexo da paternidade divina em nós. Você não consegue simplesmente, como uma cria da natureza, parir o filho e deixar e ele vai viver sozinho. Não, precisa cuidar, precisa educar, precisa direcionar. Você dá a direção, o pai dá a direção, o pai impõe limites. O nosso Pai Celestial não é diferente. Ele cumpre essa função para nós, seus filhos. Então o destino vem dele. O Pai aponta o destino profético para os filhos de Deus. Salmo 139:16 fala assim: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer coisa dele existir. Então existe um papel na grande história da humanidade, que Deus escreveu. Existe um papel que é seu. E deixa eu estar falando aqui, esta é a hora de você desempenhar o papel. Se você está vivo, está me escutando aí, então você está dentro desse plano, cumprindo ou não cumprindo o propósito que Deus escreveu para você. A Bíblia fala assim em Romanos 8:19: pois toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, ou a revelação dos filhos de Deus. Então, a criação está com expectativa, ela sabe dessa história, ela fala: agora essa pessoa tem que agir. Agora é a hora de você agir, de você cumprir o seu propósito, porque você não está sozinho nesse. Se você não cumprir o seu propósito, o grande plano de Deus vai ser cumprido, porque ele não pode ser frustrado. Mas você vai deixar de abençoar muitas pessoas, porque tem coisas que Deus deu, foi para você, que você tem que pôr para fora, que você tem que pôr a mão, você tem que ser usado para isso. Você tem um papel importantíssimo na história, para até o final de todas as coisas acontecerem. O nosso posicionamento aqui. Atrasa ou adianta os projetos de Deus para a terra. Nós temos que fazer, nos posicionar de forma a que isto aconteça no tempo devido, amém? E sermos usados cabalmente, totalmente por Deus. Isso aí não é predestinação, pessoal. Porque no conceito de predestinação, fala assim, que você é predestinado para ser salvo,
Independente do que faça aconteça, isso daí vai acontecer na sua vida e pronto. Cara, não é assim. Não é assim. Por exemplo, qual foi o destino de Jesus? Hein? Quando ele veio à Terra, qual que era o destino de Jesus? Morrer na cruz. O destino de Jesus era esse, morrer na cruz. E aí ia ter toda uma série de vitórias após isso, mas o destino de Jesus era morrer na cruz. Ele sabia disso, ele sabia que ele ia ressuscitar depois, ele sabia de tudo, certo? Mas aí 12 horas antes dele morrer, ele está sozinho no monte orando. E aí o que ele fala para o Pai? Ele demonstra ali toda a humanidade dele, ele era totalmente humano, nosso Pai. Totalmente humano. E aí ele demonstra a humanidade dele, ele fala assim: Deus, Pai, se possível o quê? Afaste de mim esse cálice é muito amargo. Afasta de mim. E aí ele expõe, então, se ele fala isso, ele tinha a opção de cumprir ou não cumprir o destino dele. Ele tinha essa opção. Mas aí ele continua: mas seja feita a tua vontade. O que é que aconteceu depois disso? Apareceu um anjo lá, que veio consolar Jesus. Mas ele estava numa dor tão intensa, mesmo com um anjo do lado dele, ele suou gota de sangue. Perrengue está difícil aí? Agora deixa eu te falar. Você já suou gota de sangue por causa do perrengue? Imagina o que Jesus estava sentindo. Eu não conheço ninguém que suou gota de sangue por causa de algum problema. E olha que a gente escuta problema de toda magnitude. Rapaz, parece... Se eu contar meus problemas aqui, eu tenho certeza que levanta uma pessoa, conta o pior. É sempre assim. Sempre você vai achar alguém pior que você. Mas por pior que seja essa pessoa nunca suou gota de sangue. A situação estava tão pesada para Jesus que ele suou gota de sangue, mas ele fala assim: mas seja feita a tua vontade. E ele cumpriu o propósito dele, mesmo sabendo que ele tinha a opção de não cumprir. E porque ele cumpriu o propósito dele, ele foi colocado num local alto, de sobremaneira exaltado. E ele venceu a morte, e por causa disso, eu e você, nós estamos aqui agora vivos, porque Jesus venceu. Ele cumpriu o propósito dele, e todas as bênçãos liberadas na cruz, naquele dia, elas alcançam você hoje. Ela transforma o seu destino hoje. É isso que Jesus fez, porque Ele cumpriu o propósito dele, e você tem um destino a ser cumprido. Você precisa cumprir o seu destino, para que outras pessoas sejam também abençoadas, da mesma forma que você foi abençoado. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. A vitória, ela vem quando nós cumprimos a vontade do Pai. Chega de dar cabeçada, mano. Olha só, Salmo 127, 1 e 4, fala assim: 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, como em pão de dores, pois ele supre aos seus amados quanto dormem. O que é que a Bíblia está falando aí? Meu irmão, se você não está no seu destino profético, não adianta você ficar trabalhando, se esforçando, tentando, não vai dar certo. O negócio não vai fluir, não vai rodar. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Se Deus não está no negócio, não adianta. Cara, se Deus não está nesse relacionamento, esse relacionamento. Estou falando para a pessoa que está namorando ainda. Está casado? Meus irmãos, faz esse relacionamento dar certo.
Pronto, Deus vai abençoar você. E Deus vai te... Existe uma bênção tão grande, tão maravilhosa, quando os relacionamentos de um casamento são restaurados, que você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Se a lua de mel foi bacana, imagine então agora, quando Deus restaurar o seu relacionamento. Existe vitória, existe doçura, existe coisa boa para você. E aí, do nada, nós estamos lendo lá Salmo 127, leu o 2, o 3, fala assim, se Deus não abençoar, não adianta trabalhar, não sei o quê. E aí do nada o salmista vem e fala assim, dos filhos. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. Aí começa a falar de filho. As flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Para aí. Por quê? Porque aí ele já está falando assim, olha, se o pai não estiver com vocês, não adianta querer, segue o pai está on, vai lá. E aí ele já entra falando como filho, ó, você é meu filho. E aí o pai é aquele que dá proteção. Onde é que estão as flechas? Na mão do pai. Você está na mão do pai. O pai, ele dá limites. O pai pega assim, qual que é o limite? Quando ele põe aqui a flecha no ar, o limite está, ele fala assim, ó, aqui é o limite, ali é o limite, você vai aqui, ó, ele é certeiro, e ele te dá um destino, e ele é um homem forte, ele lança você, e você vai voando. Essa é a função do pai, é isso que ele faz. E aí tudo que você fizer e tudo que você empreender será bem sucedido, porque você foi direcionado pelo Pai, você foi impulsionado pelo Pai, você é flecha na mão do valente, você não é flecha na mão de um cara fraco, que tem problema de mira, que não sabe para onde mira, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar. Deus sabe o lugar onde você tem que ir, amém? É desse jeito. Então nós vimos que você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a si mesmo como filho de Deus. E tão importante como se conhecer como filho de Deus, é você se manter nele, se manter no caminho, se manter no destino, porque o destino, ele não é apenas o ponto final. Porque Deus, quando olha a gente, Deus não olha a gente da forma que você está olhando o tempo, certo? Como é que você olha o tempo? Dentro do tempo. Você tem uma fila aqui, você está indo na fila, Deus não está aqui do seu lado. Deus está do seu lado também, porque Ele é onipresente, mas Deus tem uma visão de cima. Então o destino para Ele é como quando você põe um GPS e vê o caminho todo. Ele vê o caminho todo. O destino para Deus é quando você sai do caminho, ele fala, ele saiu do destino dele, então o destino é todo o caminho. Então você está cumprindo, você é bem-vindo ao seu destino, quando você já está no caminho certo. Quando você está cumprindo a sua caminhada, você acha que tudo está dando errado, tudo mais, mas se você está com Deus, você está no seu destino. E é dessa forma que trabalha. Vamos ao princípio. Gênesis 1:28. Quero falar da sua programação inicial. Aquilo que você foi programado, está no seu DNA. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todo animal que se move e sobre a terra. No seu DNA existe algo de domínio. Você foi chamado para dominar. E aí o que é mais interessante, que foi uma revelação do céu para mim. Do que é que o homem foi feito? Da terra. O que é que Deus fala para o homem? Domine a terra.
O que é que Deus está querendo falar para você? E Ele te deu capacidade para isso. Domine a si mesmo. Domine a si mesmo. Este é o preceito. A primeira coisa para você se manter na rota que Deus planejou para você é você dominar a si mesmo. Porque deixa eu te falar, se nós formos levados por nossas vontades, nós vamos andar para a direita, porque tem hora que eu tenho com vontade de comer um donut, tem hora que eu estou com vontade de fazer outra coisa, e assim vai, eu sou levado por várias coisas, mas eu tenho que me manter na minha, eu falei de donut, então na minha dieta, eu tenho que manter na minha rota, independente da minha vontade. Deus tem uma rota e você se manter na rota é ter domínio próprio. Eu tinha um professor de teologia gringo que ele falava assim: vocês precisam ter domínio próprio, porque quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Ele falava isso. E não é, cara? Você é seu próprio demônio quando você não tem domínio próprio. E deixa eu te falar, capeta entra em quem não tem demônio próprio. Opa, domínio próprio. Acaba tendo demônio próprio. Misericórdia. O Pai aponta o seu destino dentro do seu propósito. Deixa eu tentar desvincular aí destino de propósito. A gente já está caminhando para o final. Levante sua mão. Fala glória a Deus. Aleluia. Amém. Levanta, baixa a mão. Isso daí só foi para te acordar. Vamos lá. Qual que é o propósito de um martelo? Hein? Martela, martela. Propósito do martelo é martelar. Certo? Qual o destino do martelo? Hein? Martelar pregos até construir um grande e bonito prédio, com a ajuda de todas as outras ferramentas e tudo mais. Certo? Então, a identidade do martelo é ser martelo. O propósito do martelo é martelar. E o destino do martelo é construir um prédio. Vocês estão me entendendo? Qual é a sua identidade? Sua identidade é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é filho de Deus. Isso aí está na sua identidade. Está lá, filiação do Deus eterno, Jeová, Senhor poderoso. É isso que está lá no seu RG celeste. A sua filiação é divina. Você é o filho de Deus. Está lá o seu nome, filho de Deus. E aí, propósito. O propósito, ele nasce nas nossas aptidões. Às vezes, aquele problema que você mais enfrenta, aquilo que mais te aperta, vai ser um propósito na sua vida. Quando você conseguir vencer isso, você se torna mestre sobre isso e vai poder ajudar outras pessoas nesse quesito. O Fábio, líder do NV, há tempos atrás, ele passou pelo NV, não é, Fabião? E hoje ele venceu e é o líder do NV. Então ele é usado por Deus naquilo que ele teve dificuldade antigamente. E eu posso dar milhares de exemplos assim. Amém? Então, o seu propósito pode ser esse, uma forma de descobrir o propósito. Outro propósito seu que você fala, não sei que propósito eu tenho na minha vida. Você tem sonho no seu coração? Você tem aquele desejo de fazer alguma coisa, de empreender, tudo mais? Deixa eu ler Filipenses 2:13 para você, para te trazer luz a alguma coisa. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O que é esse querer? São os sonhos. Deus colocou muitos sonhos em nosso coração. E cumprir esses sonhos faz parte do nosso propósito.
Então, às vezes, não pensa aí que você é simplesmente um sonhador. Às vezes é Deus que colocou isso, mas não confunda com alma. Porque quando Deus coloca um sonho, toda vez que Deus chamou alguém para um propósito específico, Ele deu também as instruções para isso acontecer. Então, da mesma forma que tem o sonho, quando esse sonho tem instruções para acontecer, é um indicativo de que é algo de Deus para a sua vida. Amém? Então esse é o querer, de Deus é o querer, e de Deus é o efetuar. Ou seja, você tem essa querência dentro de você, essa vontade dentro de você, e o efetuar disso, o fazer isso acontecer, o trazer isso do mundo espiritual para a realidade, é função de Deus para a sua vida. E Deus, quando você conhece Ele, como nós falamos, Ele te fortalece e Ele te deixa capaz para fazer todas as coisas. E aí você fica assim, às vezes, eu não sei que ministério eu vou ajudar, eu estou aqui na igreja faz tanto tempo, qual que será o meu chamado? Meu irmão, deixa eu te falar, está aqui, começa a fazer, começa a se envolver, e é nessa de se envolver. Tem gente aqui na igreja, que começou no audiovisual, certo? Tirando foto do culto, hoje é profissão do cara tirar foto, e começou onde? Aqui na igreja. Tem outros que começaram no som, em outras cidades, profissão do cara ele acabou sendo um profissional do áudio, e assim vai. Então existe uma bênção quando você se dispõe a fazer. Então está em dúvida, esperando uma revelação do céu, de que ministério ajudar, ajude, se envolva, participe. Isso vai ser bênção para você e vai ser bênção para a igreja. Antes que eu me esqueça, deixa eu falar agora. Venham para o culto, venham para o jantar de casais, pode trazer os filhos, vai ter ministério infantil atuando. E aí é convite para os solteiros que não vão poder participar desse jantar de casal, vem ajudar no ministério infantil, para cuidar das nossas crianças. Ou seja, tem muito trabalho para você, tem muita coisa para você fazer. Está na dúvida do que fazer? Faça. É melhor a gente, você nem erra. Eu ia falar, é melhor errar tentando, mas você não erra. Você começa a fazer, você é redirecionado. Deus vai colocar as oportunidades para quem está trabalhando. Não foi assim com o chamado de todos os discípulos de Jesus? Todos estavam fazendo o quê? Trabalhando. Então você é direcionado quando você trabalha. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Meu testemunho pessoal, se minha mãe estivesse aqui, ela ia ser prova disso. Eu sempre fui uma pessoa agregadora. Faz parte de mim, eu gosto de pessoas perto de mim. Eu gosto de trazer para junto. Eu lembro uma vez lá na minha casa, eu era um adolescente, devia ter uns 14 anos, veio uma equipe de outra cidade, tipo assim, eu era da Assembleia, então veio a mocidade, né? A mocidade de outra cidade foi lá para Jundiaí. Na igreja não tinha dormitório. Aí o que eu fiz, sem falar com a minha mãe, sem nada, peguei 25 pessoas e levei para minha casa. Como não tinha carro naquela época, andamos 3 quilômetros de uma subida. Quem conhece Jundiaí sabe, ou é subida ou é descida, depende da sua posição. Então era 3 quilômetros de subida para chegar em casa, e foi aquela turma. Na verdade eu chamei 5, mas como eu naturalmente sou agregador, esses 5 já chamaram outras pessoas e foi indo, e foi aquela grande equipe. Minha mãe ficou louca, tinha gente dormindo na cozinha, tinha gente dormindo na sala, foi uma grande festa. Mas isso é um exemplo do que Deus queria fazer comigo. E depois eu comecei a pensar, mas eu sou um construtor de pontes. Eu gosto de unir as pessoas. E isso se tornou o meu ministério. Porque o meu maior prazer é ver pessoas se achegando a Deus. É ser essa pessoa que agrega pessoas à família de Cristo. Então, se você tem uma paixão no seu coração, se você é ousado, eu vejo meu filho, o Antônio,
Ele do mesmo jeito, cara. Ele saiu aqui outro dia chamando todos os menininhos aqui para dormir na casa. Aí a gente falou assim, mas Antônio, não dá. Eu falei, não, pai, vai ser legal, vai dar certo. Aí eu me vi nele. O que Deus deu para você, você pode usar para a glória dele. Amém? Amém, amém. Chegando ao final, Deus tem um propósito, Deus tem um destino para você. Deus te encheu de sonhos. E o realizar é dele. Amém? Jesus colocou o gadareno de volta no propósito dele, né? Você lembra lá que ele foi pregar para Decápolis? Agora vocês lembram da profecia sobre os gaditas? Como é que os gaditas eram? Um homem valia 100. Esse cara foi pregar em uma cidade só. Ele foi pastor de 10 cidades. Isso que é Decápolis. Decápolis, 10 cidades. Ele era guerreiro. Ele era como um leão. E ele cumpriu aquele propósito total dele. Ser pastor de 10 cidades. Deus quer colocar você de volta ao seu destino. E Ele tem esse destino já traçado para você. Um destino maravilhoso. Feche seus olhos. Às vezes você pode estar que nem esse gadareno. Morto. Planos mortos. Locais de vida que você nem ousa mais sonhar. Desistiu do sonho de ter filho. Desistiu do sonho de fazer uma faculdade. Desistiu do sonho de passar num concurso. Não sei o que foi que você achou que está morto na sua vida. Como aquele homem que estava cheio de vida dentro dele, mas estava morto, porque estava numa situação morta, dentro de um cemitério. Hoje Jesus vem e tira você dessa situação. Fala para você, você pode sonhar, o sonho é meu, e o realizar é meu. Comece a apresentar para Deus agora, neste momento, aquilo que está, que você desistiu de sonhar, aquilo que você desistiu até de pedir. Presente para o Pai isso agora.